Outra coisa que as pontes de hidrogênio respondem para a gente é essa pergunta aqui, ó. Por que que algumas coisas ou animais, né, eles conseguem caminhar em cima da água, eles tocam na água, mas não se molham, né? Então a gente tem exemplos assim de vários animais que fazem isso e também tem experimentos assim, tu consegue se largar bem devagarinho um clipe assim em cima da superfície da água, tu consegue manter o clipe ali sem afundar. Tu consegue fazer isso com uma lâmina assim, uma gilete assim, né? Largando com jeito, é claro, bem devagarinho assim. Então é como se olhando assim para a água, parece que a água tem uma película ali, por exemplo, as patinhas dos animais assim, parece que tem parece um lençol até, ele afunda um pouquinho assim, mas a água não está molhando as patas ali do inseto, né? Então, qual é a explicação disso? São as pontes de hidrogênio. Quando a gente tem uma quantidade de água líquida em um recipiente, a gente tem que pensar que aquelas moléculas de água que estão a- na superfície do líquido, aquelas moléculas de água elas só exercem pontes de hidrogênio com moléculas de água que estão logo abaixo dela. Por quê? Porque não existe moléculas de água acima dela aqui, né? Então, as moléculas de água que estão mais para dentro do líquido, elas conseguem exercer pontes de hidrogênio tanto para cima, para baixo, para os lados, tanto faz. Só que as que estão bem na superfície do líquido, elas só são atraídas, digamos assim, por moléculas mais internas. Então, é como que se essas moléculas da superfície elas fossem praticamente atraídas assim um pouco mais para dentro. Ela tem um leve achatamento, digamos assim, para a parte interna do líquido. E esse leve achatamento, que é as moléculas de baixo puxando as moléculas da superfície, e isso causa aquela membrana, aquela película, que parece até uma película, né? Inclusive essa parecência, digamos assim, de uma película na superfície do líquido, isso é chamado tensão superficial. De modo que quando a gente enfia a mão aqui e molha a mão da gente, a gente rompeu essa membrana superficial. É uma membraninha, uma tensão, uma resistência que a água imprime, né? Então, quando a gente mete a mão na água ali e molha a mão da gente, a gente rompeu essa tensão. E alguns animais, por serem bem leves, eles são tão livianos que o peso deles é insuficiente para romper essa tensão. Então, eles conseguem se sustentar caminhando só aproveitando a tensão superficial da água e não molhando, é claro, né? Inclusive, se a gente joga alguns íons aqui na solução, ou se a gente jogar sabão, por exemplo, né, detergente, sabão, várias moléculas de água vão começar a, a fazer vizinhança com as moléculas de sabão. Então a gente vai diminuir o número de pontos de hidrogênio que vai acontecer de água com água. Em outras palavras, eu estou dizendo que a gente diminui a tensão superficial de um líquido quando a gente coloca sabão dentro dele. Então, se tu quiser sacanear esse mosquitinho aqui, se tu largar umas pinguinhas de detergente aqui, talvez não vai diminuir a tensão superficial e ele vai se molhar, certo? Mas, inclusive, o bichinho, o mosquito, ele é muito sabido, né? Ele só vai nas águas limpas, né? Se ele vê que a água não é tão boa assim, ele já não vai. Certo, pessoal? Então, deixa eu me lembrar aqui, outra coisa também que é interessante das pontes de hidrogênio, né, com a água, é que elas também são a explicação do formato da gota, né? Por que que a gota é uma gota, assim? Por que que tem esse formato redondo, né? Porque é isso, sempre as moléculas mais de fora, é a mesma lógica da tensão superficial. As moléculas mais de fora da água são sempre atraídas para dentro, porque não tem moléculas para fora lá, né? Não é como as internas, que são atraídas para todos os lados. Então, as moléculas da superfície são levemente atraídas mais para dentro do líquido e isso causa a tensão superficial, aquela membraninha ali. Então, por isso que o orvalho, as gotas, elas têm esse formato aí, né? Pela tensão superficial da água. Todos os líquidos têm tensão superficial, só que alguns é muito pouca, nossa, baixíssima, né? E como a água ela faz a ligação entre moléculas, que é a mais forte que tem, que é a ponte de hidrogênio, é bem razoável, é bem perceptível a tensão superficial da água, né? Certo? Então aqui eu encerro o primeiro tipo de interação entre moléculas, que é a ponte de hidrogênio, certo? Que é a ligação intermolecular mais forte que tem. E depois, abaixo dessa, a outra que é forte também, mas menos que a ponte de hidrogênio, é essa daqui, chamada ligações íon-dipolo. O nome já é bem fácil de imaginar, né? No próprio nome dela já é o resumo do que ela é. É uma interação entre íons, que a gente sabe que os íons formam essas moléculas, né?
com cargas opostas por ligação iônica, e elas vão se agrupando até formar um sólido cristalino, certo? E quando a gente coloca moléculas desse tipo aqui, formada por ligações iônicas, junto com moléculas polares, e esse que quer dizer o dipolo, né? Está se referindo a moléculas polares, aí o tipo de interação vai ser essa, ligações íon-dipolo. E esse tipo de interação é o segundo mais forte que tem, tá? Então, a gente tem que gastar uma energia razoável assim para conseguir destruir esse tipo de ligação aqui, certo? É por isso, inclusive, que fazendo esse fenômeno aqui que eu vou explicar agora, e esse fenômeno aqui é um exemplo de que se joga sal de cozinha assim na neve, né, para conseguir diminuir o ponto de ebulição aliás, diminuir não, aumentar, né, aumentar o ponto de fusão da água, certo? E aí então tu consegue parcialmente liquefazer a neve, né? Então qual é a explicação disso? Jogar sal na neve, que as prefeituras nos países europeus, assim, quando o troço tá muito brabo mesmo, tem uns caminhões que jogam sal direto, assim, na neve, nas ruas, né? E depois quando derrete, aquilo vira uma nhaca desgraçada. Assim, ó, essa imagem aqui é muito boa, só com a imagem eu consigo explicar tudo aqui. O que é essa imagem aqui? É um frasco com água, então isso aqui é a água tá ali as moléculazinhas, ó, o oxigênio, os hidrogêniozinho ali, então tá cheio de molécula de água aqui, e alguém jogou um cristal de sal de cozinha, um bloco cristalino com sal de cozinha. O que é o sal de cozinha? É a ligação iônica, né? Várias ligações iônicas entre cloretos, que é o ânion, e o Na+, que é o sódio. Vários, né? Então essas esferinhas verdinhas aqui são os sódios e as amarelinhas os cloretos. Quando se joga essa estrutura cristalina aqui, o que vai acontecer? A gente já aprendeu que essas moléculas água são moléculas polares. E o que elas vão fazer? As moléculas de água vão pegar o lado positivo delas, que é o lado onde estão os hidrogênios. Estão vendo aqui, ó? Aqui a gente tem um ânion, né? E as moléculas de água vão se orientar em direção aos ânions, sempre mirando para o lado do ânion, o lado positivo dela, que é o lado onde estão os hidrogênios. Ó. Vocês conseguem ver que em torno desse cloreto aqui, um monte de moléculas de água está sempre mirando para ele o lado dela, onde estão os íons H+, que é essas bolotinhas brancas aqui, certo? Então, quando moléculas de água fazem isso, elas vão lá e arrancam um cloreto da estrutura cristalina. Isso aqui é uma estrutura cristalina que quando tem muitos íons o nosso olho enxerga, né? Só que quando a molécula de água vai lá e arranca um cloreto ali, ó, tá vendo um cloretozinho que foi arrancado lá da estrutura cristalina? Vejam que em torno desse ânion cloreto tem umas moléculas de água lá sempre apontando os hidrogêniozinho para o lado do cloreto, né? Por quê? Porque o cloreto é negativo e ela apontando os hidrogênios, a parte onde estão os hidrogênios é a parte parcialmente positiva. Vejam que esse desenho aqui eu já gostei mais, ó, porque ele diz ali, ó, parcialmente positivo. Tá vendo o rosinho ali, ó? Tá? E a mesma coisa que aconteceu com o cloreto vai acontecer com os sódios. A única diferença é que a molécula de água vai se orientar de forma invertida. Ela vai mirar para o lado do sódio, porque o sódio é positivo, né? Ela vai mirar para o lado do sódio o lado negativo dela. Sempre cargas opostas, né? Cargas opostas se atraem. Então, um monte de molécula de água vai arrancar os cationzinhos ali, mirando para ele. Por exemplo, aqui eu acho que o autor da imagem que rateou, né? Ele botou um cationzinho ali e botou os hidrogênios do lado dele, né? Aqui tá errado, pessoal. Olhem para cá, esse verdinho aqui tá certo. Então, essas moléculas de água, para arrancarem os sódios dali, essas moléculas de água têm que mirar para o lado do sódio a parte negativa dela, que é o lado do oxigênio. Então, aqui, na imagem do lado de cá, aqui o autor caprichou mais, né? Então, ele puxou dois exemplos, assim, ó, mostrando um cátion rodeado por molécula de água, né? Então, tá aqui as moléculas de água sempre se orientando, mirando o oxigênio para perto do cátion, e assim elas arrancaram o cátion lá da estrutura cristalina. E aqui moléculas de ânion rodeada por moléculas de água, de modo que as moléculas de água sempre apontam o lado dos hidrogênios para o ânion. Estão vendo ali, ó, os hidrogênios tudo perto do cloreto. E aí, então, o que as moléculas de água fazem com a estrutura cristalina? Elas ficam fazendo isso aqui até desmanchar tudo. E isso é muito perceptível para a gente, porque quando a gente coloca sal de cozinha em água, a gente dá uma agitada um pouco ali na água e some o sal. Aos nossos olhos, o sal sumiu, mas na verdade o sal está ali dentro. A diferença é que agora cada íon está rodeado por molécula de água. E a estrutura cristalina, o nosso olho vê, aquela estrutura sólida. Só que esses íons
rodeado por moléculas de água, o nosso olho não vê mais. Então eles estão ali na água, só que a gente perdeu eles de vista, a gente não enxerga mais eles. Inclusive a gente chama esse processo aqui de uma interação íon-dipolo, né? Quando a gente coloca sal em água, a gente chama isso aqui de solvatação. A molécula separou todos os íons da estrutura cristalina, certo? E isso aqui é um fenômeno intermolecular. Perceberam que isso aqui, não, nesse caso aqui, não teve reação química nenhuma. Simplesmente são moléculas interagindo uma com as outras, né? Então é uma ligação do tipo íon-dipolo. Inclusive, esse fenômeno aqui é bem interessante, vocês têm que saber isso aqui, né? Não esquecer desse fenômeno aí. Eu achei um videozinho aqui que tenta mostrar uma animação falando disso, né? Inclusive a animação, o cara é um simulado, né? Uma animação. É tipo uma placa de Petri ali, um vidrinho, e um saleirinho, né? Então, aqui, ele até tem som, mas eu tirei o som aqui, que eu vou ficar falando em cima aqui é melhor. E aí, então aqui a gente tem a estrutura cristalina, as bolotinhas brancas os sódios, as verdinhas os cloretos. É a mesma coisa que a imagem que eu mostrei. Então o vídeo tenta mostrar ali alguém jogando sal em água, né? E agora ele vai dar uma animação para mostrar o que acontece. Então vocês percebam que, ó, isso aqui é o cloreto, ó, vejam as moléculas de água mirando os hidrogênios, ó. Ó, elas vão lá e aí o cloreto se sente à vontade em ir embora, porque ele se sente rodeado por carga parcialmente positiva. E a mesma coisa as moléculas de água estão fazendo aqui com o cátion, só que ela está invertida, ó. O lado do oxigênio é que chega perto do cátion, ó, e leva embora um sódio. Então isso aqui fica acontecendo inúmeras e inúmeras vezes, com todos, tanto com cátion como com ânion, e esse fenômeno acontecendo sucessivamente é esse processo de interação íon-dipolo, certo? Então é um videozinho curtinho, não tem nem um minuto. Então é esse videozinho aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Legal, né, o videozinho. Então, esse é o processo, o segundo a força da interação que a gente estudou aqui, que é então as interações íon-dipolo, a segunda mais forte que tem, tá? Repetindo, primeira mais forte ponte de hidrogênio, e a segunda vem as interações íon-dipolo. E aqui só para fechar, esse fenômeno aqui é a explicação, aquela que eu dei, um exemplo, né, que é prático, né, de jogar sal em neve, né. Aí isso aqui vai fazer com que altere a gente já não tem mais só água pura, então as moléculas de água se envolvem em solvatar os íons, e aí acaba que é mais difícil congelar a água, a gente vai ter que deixar mais frio ainda para conseguir congelar a água, certo? Bom, eu vou encerrar esse vídeo e vou prosseguir no próximo.